Cristo, irmãos, você está no canal Júlio César, só a verdade. E eu quero te pedir, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, que é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e venha espalhar o nosso vídeo para mais pessoas. O nosso objetivo aqui é alcançar os milhares de pessoas e ensiná-los, ensinar a palavra de Deus, trazer aqui coisas que vêm edificar a sua vida. Nós temos recebido aqui milhares de comentários aqui, muitos comentários em todos esses vídeos que a gente tem postado, de muita gente, dando uma palavra de apoio, muita gente triste com aquilo que tem acontecido. Eu quero desde já agradecer a todos, pelo carinho pela Igreja Deus é Amor, pelo carinho pela nossa pessoa, pelo amor tão grande que vocês têm pela vida da irmã Leia Miranda, Nós estamos bastante tristes por tudo que tem acontecido com a mulher de Deus, mas o Senhor há de estender as suas mãos para nos fortalecer e nos agraciar, para nos conceder a graça. Recentemente agora a irmã Leia já disse que ela não vai sair do ministério, isso deixa a gente contente, ela vai vencer. Agora, irmãos, me diz uma coisa, me responde aí nos comentários depois, me responde nos comentários. Quando o Davi Miranda, filho, ele cometeu um erro, já disse aqui, vou dizer de novo, todos nós estamos sujeitos a errar. E aquele que diz que não peca é mentiroso e a palavra de Deus não está na sua vida. Todos nós estamos sujeitos a errar. Infelizmente, quando a pessoa está no alto do poder que erra, muita gente vem igual urubu, querendo comer a carne. E não é assim que funciona, Eu fico pensando, se Davi estivesse aqui nos nossos dias e tivesse cometido o adultério, o homicídio que ele cometeu, se fosse no nosso tempo aqui, com as igrejas de hoje, Davi ia ser excluído da presença dos homens e das igrejas, Os pastores iam dizer, aqui você não congrega mais. E sabe, irmãos, o que eu vejo? A gente vê o apoio de milhares de pessoas apoiando a irmã Leia Miranda, e a maioria dos que apoia, não vou dizer que não tenha, mas a maioria dos que apoia são os membros. Mas cadê os pastores? Cadê os nossos pastores para gravar um vídeo como esse, para poder apoiar a mulher de Deus, para dizer que a diretoria errou, para dizer que a diretoria errou, agiu errado com ela, para dizer que a irmã Irene está errada, agiu errada, e que eles estão deixando a vaidade, estão deixando o pecado entrar dentro da igreja. Tem uma irmã que teve uma revelação com o ministério, ela teve uma revelação com a Débora e o Lorival. Ela disse que viu uma sala, toda bagunçada, aquela sala, o pastor Lorival e a Débora dentro, antes do Lorival ficar doente, E uma escada estreitinha que subia para o céu, uma escada muito estreita. E a Débora estava com as costas viradas para a escada. E tinha pessoas querendo destruir aquela escada. Ela falou que a escada era muito estreita, só passava uma pessoa que ligava ao céu. O Lorival com uma criança na mão, balançando e querendo, querendo sossegar aquela criança, É as palavras que eu posso dizer, porque a criança chorava muito, e ele tentando, fazer aquela criança ficar tranquila, mas ele não conseguia fazer. Irmãos, o que nós entendemos ali, E Deus falou para ela o seguinte, que o câncer na vida do pastor Lorival foi ele que colocou, porque ele tocou na doutrina de Cristo. Não são palavras minhas, são palavras da irmã que traz a revelação, Então, irmãos, dura coisa é tocar em um homem de Deus e em uma mulher de Deus. Agora, cadê os nossos pastores para pôr o pescoço aqui, a prêmio, como eu estou colocando, Cadê eles? Porque muita gente está fazendo como Nicodemos. Nicodemos foi ver Jesus de noite. Por quê? A Bíblia diz que ele era um grande mestre e ele não queria que ninguém fosse ver ele ter com Jesus. Então ele foi à noite para ninguém ver. Por quê? A Bíblia diz que ele amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, infelizmente, muitos pastores estão assim. Eles têm medo de colocar o pescoço a prêmio. Eles têm medo de fazer um vídeo como esse e falar a verdade. Irmãos, eu pertenço ao ministério da Igreja Deus é Amor, mas eu estou com a verdade.
Se o ministério errou, se a diretoria errou, errou, pronto e acabou. Nós vamos entrar dentro da justiça. Está errado. Aí tem muita gente que fala, mas você está se levantando contra o ministério. Não é se levantar contra o ministério. Quando Deus trouxe uma revelação, quando Deus falou com Jeremias, Jeremias foi entregar lá para os magistrados de Israel, os maiorais de Israel, a revelação de Deus. Olha, Deus vai trazer castigo para vocês. E ele se levantava contra Jeremias, se levantou contra Ezequiel, se levantou contra Obadias, contra Abacuque, ou seja, contra todos os profetas. Isso é profeta de Deus de verdade. É se levantar para falar a verdade, não temendo o que possa acontecer. Eu tenho consciência que a minha cabeça está em prêmio aqui. Eu sei disso. Eu sei disso, que eles podem me excluir do ministério, que eles podem fazer uma coisa semelhante ao que fizeram com a Débora, ou mais pior, com a Leia, melhor dizendo, ou mais pior. Mas, irmãos, eu temo ao Senhor. Jesus disse, não tema aqueles que matam o corpo e depois não pode fazer nada. Então nós estamos com a verdade. Eu não consigo ver o erro e deixar, eu não consigo, eu fico doente. Eu não consigo, porque Deus me incomoda, Então a diretoria errou demais, a irmã Ireni Miranda errou demais, Davi Miranda Neto tem sido um atro de escândalo para o ministério, continua nas suas funções, tem escandalizado o ministério. Na verdade, tudo isso que vem acontecendo tem sido, por motivo dos seus escândalos. É muita gente escandalizada com a igreja por causa daquilo que ele tem colocado. Irmão, só dele ter abrido a boca e falar que o missionário Davi Miranda implantou uma doutrina que é um câncer, e esse câncer tem que ser removido e arrancado. Meu Deus, isso não se fala, É uma falta de respeito ao seu vô missionário Davi Miranda. Muito pelo contrário, a família Miranda tinha que permanecer ensinando a verdade, permanecer pregando a santa doutrina, ao qual a gente não vai para o céu se não tiver ela, irmãos. A gente não vai. Um homem pergunta para Jesus, mestre, são poucos os que vão para o céu? E Jesus disse, acautelai-vos por entrar pela porta estreita, porque em verdade vos digo que muitos vão tentar e não vão conseguir. E quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e todos estando de fora, começareis a dizer, Senhor, abre-nos a porta, ele vai dizer, eu não sei quem vocês é. E eles vão dizer, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, nós temos ceiado com o Senhor. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Quer dizer, irmãos, a porta é estreita. Não adianta querer alargar para a vaidade. Não adianta querer alargar para as coisas dessa vida. Infelizmente, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que é real. Infelizmente, a Débora Miranda não tem sido um exemplo para as mulheres do ministério. A Bíblia condena a prática da pintura do cabelo, e ela pinta o cabelo na cara dura, junto com a diretoria, junto com a sua mãe, ninguém faz nada. A gente vê o cabelo dela pintado. No livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 29, está escrito, a beleza dos jovens, a beleza dos mancebos é a sua força, mas a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Provérbios capítulo 16, versículo 31, está escrito, coroa de honra são as cãs, achando-se ela nos caminhos da justiça. O que é isso? Deixa eu te explicar, por favor. O que é isso? Irmãos, quando os nossos cabelos ficam brancos, os meus já está ficando, já tem bastante cabelo branco, eu encaro isso como justo. Por quê? Por causa da minha idade. Eu encaro, eu vou falar, não é justo, eu tenho uma idade que é justo eu ficar com cabelo branco, mas um jovem ficar com cabelo branco não é justo, mas eu ficar com cabelo branco é justo. Então quando eu encaro como justiça, a Bíblia está dizendo que se torna uma coroa de honra para a minha cabeça, e ela pinta, e a Bíblia condena a tal ação. E ela pinta. Agora, é um exemplo para as mulheres do ministério? Não é, infelizmente. Não é um exemplo. Desculpa estar falando a verdade aqui, a realidade, mas não é um exemplo. Paulo disse em Coríntios 11, sedes os meus imitadores, como também sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Então, irmãos, é isso que eles deveriam se preocupar, em zelar. Aqueles que estão na frente têm que ser exemplo. Mas o que eles fizeram com a irmã Leia Miranda é um monte de urubu em cima dela, querendo comer a carne. Aquela confusão. Eles têm que agir aonde está o escândalo e o erro. Olha o que ela está dizendo. O império mundial, a Leia. Igrejas em todo o mundo. Não é dela que eu estou falando. Eu não estou falando também
da líder de uma instituição beneficente. Não. Eu estou falando da minha mãe. E eu estou aqui para dizer que as atitudes dela para comigo estão ferindo o âmago do meu ser. O âmago do meu ser. Ela, como mãe, eu sou mãe, eu sei disso, quem é mãe também sabe. Tá vendo, irmãos? No momento que ela mais precisou da sua mãe, né? Não vamos dizer nem dos irmãos, porque a Bíblia diz assim que um amigo é mais que um irmão, né? Muitas vezes você encontra apoio mais das pessoas de fora do que o da família, muitas vezes. Enquanto no momento que ela mais precisou da sua mãe, a sua mãe a desprezou, jogou ela fora. É claro que nós sabemos que tem o dedo de alguém lá, né? Tem o dedo de alguém lá para fazer a cabeça da irmã Irene Miranda, né? Irmãos, a gente não pode confundir uma coisa. A gente não pode confundir uma coisa. Obra de Deus é obra de Deus e amizade é amizade. Amizade é amizade, obra de Deus é obra de Deus. Eu não posso confundir as coisas. Eu não posso abrir mão para um filho meu, para uma filha minha, para uma esposa. Não, obra de Deus é obra de Deus, amizade é amizade. E a gente não pode misturar as coisas. Infelizmente, é o que a irmã Irene está fazendo, né? Misturando as coisas, sendo levada pelos filhos, está na mesma situação que Eli. Eli deixou fazer aquela bagunça, veio uma terrível consequência sobre Israel. A Bíblia diz que o estrago foi tão grande o estrago, que 30 mil homens morreram naquele dia. E a presença de Deus, a arca do Senhor, foi levada embora. Irmãos, a presença de Deus é tudo na nossa vida. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Davi, ele disse: Senhor, tira tudo, mas não tira a tua presença. Davi, ele disse: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Irmãos, a presença de Deus é tudo em nossa vida. Nunca perca isso. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. As igrejas de hoje estão em duas situações. A gente tem duas igrejas, a igreja de Laodiceia e a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, Jesus disse: eu conheço as tuas tribulações e pobreza, mas tu és rica. A igreja de Laodiceia, ele disse: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Eu te dou conselho que compre ouro provado no fogo e vestido para que te vista e não apareça a vergonha das tuas nudez, e que unja os teus olhos para que veja. Hoje nós temos igrejas ricas. A igreja Deus e Amor é rica. Muitas igrejas, ministérios grandes são ricos, mas estão perdendo a graça de Deus, estão se tornando pobre, estão se tornando cego, estão se tornando nu diante da presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, estão se tornando nu. Oh, meu Deus, estão se tornando nu, irmãos, sem a presença do Senhor. E o que a gente pode fazer sem a presença? Sem a presença dEle? Nós precisamos da presença do Senhor. Eu preciso da presença dEle, você precisa, nós precisamos. E a igreja se esqueceu disso, elas se esqueceram, porque deixaram a riqueza tomar conta. E o Senhor disse: mas vocês não sabem que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, é muito terrível, é triste. A igreja do Senhor precisa dEle. Nós precisamos do Senhor. E o nosso ministério está cego, a diretoria está cega. O que eles fizeram, irmãos, é muito grande. É um escândalo mundial, tem muitas almas envolvidas. E as almas pertencem ao Senhor. Elas é de Cristo. Jesus disse: Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas.
As almas é do Senhor, não é nossa. Oh, meu Deus, é do Senhor as almas. Elas pertencem a Cristo. Elas pertencem ao Senhor. Fica firme, irmãos. Vamos continuar